Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para Leigos e Leigos, Paz e Bem. Então nós estamos com mais um encontro aqui, que nós estamos gravando para vocês. Também vai ficar lá aí no YouTube. Quem puder se inscrever no nosso canal, inscreve no nosso canal. Você não paga nada, eu também não pago nada. O importante é nós levar a palavra de Deus para muita gente. E por favor, todos vocês que estiverem gostando, compartilhe com os seus amigos a palavra de Deus, a Bíblia. Porque quanto mais nós aprender a Bíblia, mais nós deixamos de ser escravo de quem está nos judiando de nós, né? Os poderosos, os ricos, e pobre também, que judia da gente também, né? Então você tendo liberdade, que Jesus nos criou para ser livre. Então, livre dentro de nossos direitos, né? Para ninguém nos escravizar. E assim diz a carta de São Paulo aos Gálatas, né? A lei não é mais importante agora, é importante a fé em Jesus. E nós estamos no meio da Bíblia. Estamos comemorando também os 50 anos do meio da Bíblia. E o Paulo diz lá, pois todos vocês são um só em Cristo. Se nós somos um só em Cristo, então vamos partilhar esse vídeo. Se inscreve, pede para o pessoal se inscrever. E é tudo para o bem da comunidade. Então hoje na nossa teologia bíblica, nós vamos conversar sobre livros sapienciais. Livros sapienciais significa a casa da sabedoria. Sapiência é sabedoria na Bíblia. Sabedoria aqui não significa aquela pessoa que tem faculdade, aquela pessoa que sabe mais, estudou mais, é um médico, um doutor, é advogado e eu não sou nada. Não, não é isso. Sabedoria aqui é a sabedoria da vida. Até o Roberto Carlos tem uma música bonita, a sabedoria do bem viver. Nós precisamos aprender a viver. E a viver tem doutor que tem 10 faculdades e não sabe viver. Tem outro que é pobrezinho, analfabeto, vive bem. Não é mesmo? Então é a sabedoria de Deus, né? E aqui tem 5 livros, né? Os 7 livros que nós temos aqui, sapienciais, é organizado em 5, né? Primeiros livros, que a gente chama assim, livro de sabedoria, né? De espiritualidade e tudo mais, né? Então é o livro do Jó, livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, e Sabedoria e Eclesiastes, né? Então, esse livro é chamado livro, então, sapienciais. E o livro dos Cânticos, né? O livro dos Cânticos é um livro poético, né? É interessante, o livro dos Cânticos é chamado de um livro de poesia, né? É um livro interessante. E o livro dos Salmos é o livro da oração, é o livro de oração. 150 salmos, 150 livros que a gente fala aqui, que são os livros, né, de oração, a importância do livro da oração, né? Então, aí o livro vai falar do grande importância aqui, que é o livro, começa no livro do Jó, né? O livro do Jó vai falar da teologia oficial, sabe? A teologia oficial vai falar que ele é o sofrimento, né? Ele é o sofrimento. Então, o livro dos Cânticos é um livro que vai falar sobre a relação de gênero, que a Bíblia sempre fala, né? Que é a relação entre o homem e a mulher. Essa é bastante importante o livro para nós saber de todas essas coisas aqui, né? Então a gente vamos começar aqui a conversar desses 7 livros. Claro que aqui nós temos só 20 minutos, 25 minutos, é um resumo. Depois você pode pegar lá para ler melhor, para entender todos esses livros aqui, né? Então, na língua hebraica, que aí, quando a gente está falando, a gente sempre fala que na língua hebraica é assim, na outra Bíblia é assim. O que quer dizer isso?
A Bíblia hebraica são o livro, a Bíblia dos 70, chama Septuaginta, que foi organizado pelos 70, né? São aquela Bíblia que só tem 39 livros. Agora, a Bíblia grega já é aquela que tem 46 livros. Eu estou falando no Antigo. 39 livros no Antigo. E a Bíblia grega que nós temos hoje aqui na nossa mão, ela tem 46 livros no Antigo Testamento. No Novo é tudo igual. Por quê? Porque ela fala, tem 7 livros que não está lá, que a gente já conversou com vocês sobre esse assunto, né? Que não está lá. Que é o livro de Esther, o livro de Tobias, é o livro de Judite, os 2 livros de Macabeus. Esse livro não aparece lá. São 7 livros. Muito bem. E aí, esse livro são os escritos chamados de Ketubim, que fala do cotidiano do povo. Cotidiano quer dizer o dia a dia das pessoas. Então, fala de suas convicções, suas incertezas, sua espiritualidade, suas experiências, orientações. E aí nascem os provérbios da pessoa, né? Temos até na Bíblia também um livro chamado Provérbios. Mas o provérbio não é só lá que dá, né? Que é a casa da sabedoria. Um provérbio se reflete uma experiência de um grupo, de um esforço humano para defender a vida. A sabedoria, portanto, nasce dos constantes desafios da vida. Aí vocês sabem que hoje também, né, tem muito provérbio, né? Como é que esses provérbios conseguiram juntar tudo e trazer aqui para a Bíblia? É muito fácil da gente entender. Vamos colocar aqui no dia de hoje. Você vai lá no Ceará, você diz assim, água mole em pedra dura. Aí o pessoal responde, tanto bate que fura. Você vai lá no Rio Grande do Sul, você vai falar, água mole em pedra dura, tanto bate que fura. Então todo mundo entende. Quer dizer, é uma linguagem simbólica que na realidade ela tem significado. É só a linguagem que é simbólica, da palavra simbólica, mas na realidade é correta. Quando você diz assim, eu entrei pelo cano, ou aquele fulano lá entrou pelo cano, é um provérbio, né? Entrar pelo cano é uma palavra simbólica. Porque entrar pelo cano literalmente é quando tem um cano grandão lá e você entra dentro dele. Eu já fiz isso quando eu era moleque, morava lá perto de Cambuí e estava construindo a Fernão Dias, então o pessoal colocava aquelas grandes manilhas, né? Tubo, vamos dizer assim, aterrava para a água passar por baixo, água de chuva, e a gente, moleque, pegava aqui e atravessava do outro lado, brincando. Isso aí é entrar pelo cano. Mas aqui nesse sentido, não. Entrar pelo cano aqui, a palavra é simbólica, mas o fato é real. Vamos dar um exemplo. Você compra um carro que foi roubado, você não sabe. Aí quando você paga o carro, vai passar documento, não pode passar. Ou você fala uma besteira, e alguém conta lá, alguém vem te xingar. O Afonso falou uma besteira, e a quem não entendeu mal vem te xingar, então pelo cano. Ou você compra um carro com defeito, e assim por diante. Tem várias palavras, pendurar chuteira, puser minhoca na cabeça do Afonso, escutar por um vídeo, sortar por outro, são os provérbios. E a Bíblia também então tem os seus provérbios, né? Então, nesse livro tem uma sabedoria e a espiritualidade do povo de Deus, que é o fruto da caminhada e das experiências do dia a dia. E aqui eles querem levar o projeto de Deus. Por exemplo, se você já ouviu falar muitas vezes assim, um provérbio, né? Tá um provérbio que está na Bíblia. Maldito o homem que confia em outro homem. Já ouviu falar isso? Então nós não podemos confiar em nenhum homem. Mas é verdade isso? Está mesmo na Bíblia desse jeito? Então é bom a gente olhar lá. Maria Madalena, a prostituta que Jesus recuperou. Mas está na Bíblia que Maria Madalena é prostituta? Não, nunca vi, não tem. Agora, maldito o homem que confia em outro homem, tá.
Só que não está do jeito que o pessoal fala. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Está um profeta bastante interessante aqui, que é o profeta Jeremias. E lá que está, esse é exclusivo dele lá, né? O profeta Jeremias, no capítulo 5, e vai até o 11, ele vai dizer assim, ó, esse eu estou falando dos livros sapienciais, dos provérbios. Mas por que eu estou pegando profeta? Porque provérbio tem na Bíblia toda. Tem desde o Gênesis até o Apocalipse. Então aqui tem um provérbio, olha lá. Assim diz Javé, maldito o homem que confia no homem e que busca apoio na carne e cujo coração se afastam de Javé, o seu Deus. Será como árvore solidária no deserto, que não chega a ver a chuva, habitará no deserto abrasador, na terra salgada e inabitável. Ó, aqui é de 5 a 7. Está aqui, ó, maldito o homem que confia no homem. Mas não é só assim. Olha, tem um segmento, olha lá. Maldito o homem que confia no homem e que busca apoio na carne. Olha lá. E cujo coração está longe de Deus. Vamos pensar nisso aqui? O Afonso. Então, maldito Afonso que confia só no Afonso e cujo coração está longe de Deus. Está enterrado. Porque pela Bíblia eu não sou nada, eu sou um simples homem mesmo. Agora, o importante é o Afonso e Deus. Se eu confio só em mim e não tem Deus, eu sou maldito para a Bíblia e para Deus. E ele fala aqui, olha lá, será como uma árvore solidária no deserto, que não vai aguentar viver. Quer dizer, o homem e a mulher sem Deus não é ninguém. O homem e a mulher precisam de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, precisa de Deus. Eu preciso de Deus. É o que a Bíblia... Se não tiver Deus, o mundo acaba. Olha, tanto problema que tem no mundo. Tanto problema que tem aqui na Terra. Roubo, violência, estupro, coisas terríveis. Gente morrendo de fome. 19 milhões morrendo de fome. Mais de 39 milhões abaixo da linha da pobreza. É muita gente no mundo inteiro, não é só aqui, aqui também. Morando em favela, parafitas, tudo isso aí, né? Mas agora vamos completar a frase do Isaías. Maldito o homem que confia no homem, cujo coração está longe de Deus. Mas quando ele fala homem aqui, pessoal, a Bíblia é sempre assim. Quando ela fala homem, porque a nossa língua portuguesa, ela coloca o homem e a mulher junto. Fala os homens. Mas na realidade, hoje em dia nós já mudamos. É o homem e a mulher. Então aqui nós podemos chamar de ser humano. Maldito ser humano que confia no ser humano que não tem Deus. É o homem, quer dizer, o homem e a mulher. Aí ele vai falar aqui, ó, no versículo 7. Bendito o homem. Então vamos colocar na linguagem... o homem no português significa humano, humanidade. Porque, só vou explicar mais aqui para vocês, quem não sabe ainda. A palavra homem, ela vem de humus com H, tá? Humus significa para nós que mora na roça, terra fértil, quer dizer, esterco. Aí do humus foi traduzido homem, porque Deus pegou da terra e fez o barro e construiu o homem. Por isso que o homem aqui no sentido de humanidade, tá? Então é bom sempre falar pai e mãe, homem e mulher, marido e esposa, e assim por diante. Olha, agora versículo 7. Bendito o ser humano, aqui está marcado homem, vamos falar ser humano. Bendito o ser humano que confia em Deus, e em Deus deposita a sua segurança. Ele será como uma árvore plantada na beira d'água. As suas raízes vão em direção ao rio. Não teme quando vem o calor, e suas folhas sempre estão verdes. No ano da seca não se perturba e não para de dar fruto.
o seu corpo. Quer dizer, bendito o homem e a mulher que confia em Deus. Porque é como a árvore que lança a raiz até a água. E veio o calor, veio a seca e continua dando fruto. O calor e a seca é o que a gente está passando agora. Pandemia, morte, gente passando fome, violência, desemprego, sem moradia. Então é isso aí, tá? Só para nós entender um pouquinho que eu peguei essa parte do Jeremias. E outra coisa também, pessoal, sobre o livro dos provérbios, sobre a gente começar um pouquinho então, o livro de Jó. O livro de Jó, fala assim, o livro de Jó é o livro da paciência, a paciência de Jó. Mas aí quando você vai ler, não tem paciência coisa nenhuma. Porque o Jó, vamos um pouquinho da história dele, o Jó, ele não é um personagem histórico. Ele não é um personagem histórico. O Jó representa o povo de Israel que estão sofrendo com a pobreza, com a escravidão por causa dos impérios, e os ricos falam assim, vocês estão pobres, estão doentes, estão lascados, é porque Deus quer assim. Porque vocês não seguiram a lei, tem que seguir a lei de Deus. Mas não é assim. Aí se chama teologia da retribuição. Eu vou seguir Deus para ficar rico. Não. Deus quer que eu tenha o meu suficiente. Todos nós temos direito de ter o nosso suficiente. O que é o suficiente? Uma casa para morar, um carro para andar, ter emprego, comida, ter paz. E aqui no capítulo 1 de Jó, vai dizer assim, havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Era um homem íntegro, reto, que temia Deus e se afastava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então tinha 10 filhos lá. 10 filhos. Possuía também 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos e grande número de criados. Jó era o homem mais importante de todos os filhos do Oriente. E os filhos de Jó costumavam fazer banquetes na casa dos outros. Cada dia na casa de um convidava suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Quando terminava o dia de festa, Jó os mandava chamar a fim de purificá-los. Lavando-se bem cedo, ofereciam holocausto para o bem de todos. Olha, então a história de Jó começa assim. Só que tem interessante, olha lá. Aí lá no versículo 6, diz que tem uma reunião dos filhos de Deus lá no céu com Deus, olha lá. E o Satã também estava lá. Vou ler essa partinha para vocês verem como é bonita lá. Certo dia, os filhos de Deus foram se apresentar diante de Javé. E entre eles foi também Satã. Então Javé perguntou a Satã, de onde você vem? Satã responde, eu estava rodeando a terra, andando por ela. E Javé disse a Satã, você já prestou atenção no meu servo Jó? Na terra não existe nenhum outro como esse homem, íntegro, reto e teme a Deus. E dizia do mal. Satã respondeu Javé, em troco de nada que Jó teme a Deus. Porventura, tu mesmo não o cercaste de proteção, de casa e tudo mais? Então veja bem. Deus conversando com Satã, né? E a reunião está lá no céu. E ele fala, como é que ele tem que temer a Deus mesmo? Ele é um homem rico, tem filho, é um homem sossegado. Aí Deus pediu ordem para Deus para tocar na riqueza do Jó. E Deus deu a ordem. Ele tocou. O Jó perdeu tudo, ficou pobre. Depois teve uma outra reunião. Ele fala, e o Jó? Não, o Jó continua temendo a Deus. Mas ele perdeu tudo, mas está com saúde, deixa eu tocar nele. Pode tocar. Tocou. Ele ficou todo leproso.
ficou mendigo. A mulher abandonou, os filhos morreram, perdeu todos os bens, ficou caído no meio da rua. E quando os três amigos dele veio visitar ele, chegou lá, olharam aquela situação, não tiveram coragem de falar nada para ele. Não tiveram coragem de falar nada para ele. Porque diz, você está no maior pecado de todas as coisas. Você deve ter feito um pecado muito grande, porque você perdeu toda a família, toda a riqueza, e está caído, quase morto na beira da estrada, mendigo, parecendo o cego Bartimeu, né? Está lá no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, do 46 a 52. Jesus passando e o Bartimeu lá caído na beira da estrada, cego, mendigo, pedidor de esmola. E quando ele viu Jesus passando, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O pessoal: cala a boca, Jesus está passando. E ele gritava mais alto. Jesus parou e ouviu o grito do pobre, do mendigo, do cego, do lascado. E Jesus curou ele. E ele nunca mais abandonou Jesus, diz o trecho lá, né? Aqui também, olha lá, a história que o Jó estava vivendo, né? Pobre, leproso, caído na beira da estrada. E todo mundo falando que a culpa era dele ainda. Mas não. Quanto mais o tempo passava, mais ele acreditava em Deus. E para terminar, pessoal, aqui, essa parte do Jó, eu queria só mostrar uma parte para vocês, que no final dessa história, que é muito longa, é 42 capítulos, diz assim, ó: o Jó deu uma resposta para todo aquele mundo que condenava ele, que ele era pecador. Todo mundo dizia que ele era pecador, que ele estava lascado porque tinha feito pecado. Não. Ele não tinha feito nenhum pecado, ele tinha consciência. E assim era o povo de Israel. Estava todo mundo que estava massacrado pelos impérios, que foi o Império Assírio, o Império da Babilônia, o Império Persa e agora o Império Grego. Depois vem o Romano, né? Dizendo, aí o pessoal dizia: vocês estão recebendo castigo de Deus porque vocês fizeram pecado. Não, Deus não castiga ninguém. Aí ele diz aqui, ó, ele vai dizer assim, olha, versículo 4, tem a resposta dele, capítulo 42 de Jó, o último capítulo agora, tá? De Jó, vai dizer assim, ó lá: disseste, escuta-me, porque eu vou falar. Eu vou interrogá-lo e você me responderá. Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvido, mas agora meus olhos te veem. Por isso eu tenho horror de mim e me arrependo sob o pó da cinza. O Jó conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora ele conhece Deus face a face. Essa é uma resposta do povo de Israel. Os outros livros sapienciais de oração, que é muito bonito também, é o livro dos Salmos. Eu vou pegar o Salmo, vocês lêem o Salmo 1, e depois vocês lêem também o Salmo 146. Aqui, ó, em alguma Bíblia é 145. Diz assim, ó lá: feliz o homem, aqui tem uma coisa, tá? Feliz a humanidade, o homem e a mulher. Feliz o homem e a mulher que não vai nas reuniões dos perversos, não frequenta o caminho dos pecadores e não participa da assembleia dos difamadores. Ao contrário, encontra prazer na lei de Deus e na sua lei medita dia e noite. É como a árvore plantada junto a um riacho, que dá fruto no tempo devido. É igual aquele texto de Jeremias que nós pegamos, né? Então, para vocês verem a importância de Deus na vida das pessoas. E o homem e a mulher que não vai no caminho dos perversos, dos pecadores, dos difamadores. É o que acontece hoje, né? Aquele pessoal que estão falando de Deus aí, mas não tem nada a ver com Deus, tá? Deus acima de tudo, isso é tudo mentira. Deus está no nosso meio. Os caras usam Deus em todas as religiões para ganhar dinheiro. Mas não, ninguém está com Deus.
Agora, aquele povo que está lá na igreja, qualquer igreja católica, evangélica, aquilo é um povo santo, está buscando Deus. Eu estou falando aqui das lideranças que enganam o povo, o ladrão. E para encerrar, diz aqui, ó, o Salmo 146. Vai dizer assim, olha, versículo 7. Ele faz a justiça aos oprimidos, ele dá pão aos famintos, Javé solta os prisioneiros, Javé arde os olhos do cego, Javé endireita os encurvados, e Javé ama os justos. Javé protege o estrangeiro e ampara os órfãos e a viúva. Aqui tem 8 bem-aventuranças de Deus, que Javé é Deus, né? Olha lá. Ele faz justiça. Ele dá pão, 2. Ele solta os prisioneiros, 3. Arde os olhos do cego, 4. Endireita os encurvados, 5. Ama o justo, 6. Protege os estrangeiros, 7. Ampara o órfão e a viúva, 8. Pessoal, uma hora está passando, não dá para a gente conversar um pouco mais, mas só para a gente encerrar então, aí temos o livro, né? Os livros aqui, é o livro histórico, é o livro da sabedoria, que a sabedoria aqui é o próprio Deus. Depois nós temos também o livro do Eclesiástico, né? Então, todos esses livros aqui, Eclesiastes, né? Que eu falei Eclesiástico aí, ó, o livro do Jó, o livro do Provérbio, Eclesiastes, Canto dos Cantos, Sabedoria e Eclesiástico também tem. Então, o livro dos Provérbios, Provérbio do povo, Eclesiastes está falando de Deus no sentido que estão vivendo a escravidão. Cântico, gênero entre homem e mulher. Sabedoria é o próprio Deus. E Eclesiástico retoma lá na época do Antigo Testamento as coisas de Deus. Então vamos ficando por aqui. Por favor, partilhe esse vídeo com todas as pessoas, seus contatos. Escreva lá, pede o pessoal escrever e vamos seguir juntos nessa caminhada de Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. E que o Senhor sempre nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.